A questão da Carta de Brasília é um dos instrumentos mais importantes, uma das coisas mais importantes que aconteceu no âmbito do Ministério Público brasileiro nos últimos tempos. A Carta é de 2016 e ela deu novas diretrizes à atuação, tanto das corregedorias do Ministério Público, ela é um acordo de resultados, houve um consenso entre as corregedorias dos Ministérios Públicos dos Estados, da União e a Corregedoria Nacional, no sentido de fixar diretrizes do órgão corregedor para que as correições, nessa parte de fiscalização da corregedoria, seja feita mais voltada para fiscalizar, para identificar a qualidade e não a quantidade. Existe uma constatação no âmbito das corregedorias de que, a partir do momento que o órgão corregedor passa a exigir dos promotores só a quantidade, leva a um desestímulo institucional. O promotor se preocupa demais com responder o número de ações ajuizadas, o número de audiências feitas e muitas vezes esquece daquele trabalho, muitas vezes que é o trabalho principal do Ministério Público, que exige a saída do promotor e do procurador do gabinete, que é a atuação de mais qualidade. Ela fixou diretrizes, primeiro, para os órgãos de fiscalização da corregedoria. O segundo momento são as diretrizes para os órgãos de execução, tanto do promotor de justiça quanto do procurador de justiça na segunda instância. Ela se volta, e essa é a proposta do Ministério Público Resolutivo, para que o Ministério Público se preocupe mais com uma atuação extrajudicial do que judicial. Inclusive, o texto da Carta de Brasília ele tem a constatação de mais de 110 milhões de ações ajuizadas no país. Então, em razão disso, o Ministério Público deve priorizar a atuação extrajudicial, mas uma atuação extrajudicial não só do inquérito civil, mas de audiências públicas, de que o promotor possa efetivamente cumprir o seu papel ali na sociedade. Investigar e tentar fazer aqueles acordos na via extrajudicial. Então, a nossa prioridade do Ministério Público é evitar as ações judiciais. Mas no caso em que nós tivermos que ajuizar as ações, há casos que não se tem sucesso na via extrajudicial, é que entra também uma diretriz da Carta de Brasília, firme nessa questão do Ministério Público resolutivo, de solucionar as questões, é que as ações propostas em primeiro grau e acompanhadas em segundo grau devem ser feitas de uma forma mais efetiva. Então, ela, de um lado, ela sinaliza para a necessidade do promotor fazer uma investigação bem feita e propor uma ação bem feita, mas que esse trabalho também seja, vamos dizer, que haja uma continuidade desse trabalho na segunda instância. Então, é uma constatação de que as duas funções, a atuação em primeiro grau e em segundo grau, estão interligadas. Então, só há sucesso nessas ações se houver um acompanhamento dessas ações no segundo grau. Essa que é a grande tônica da Carta de Brasília. E com relação ao segundo grau, ela sinaliza para uma atuação do Procurador de Justiça e do correspondente na área federal, dos subprocuradores da República, uma atuação mais efetiva. Não só daquela forma tradicional que nós estamos acostumados com os pareceres, de simplesmente dar um parecer no processo e muitas vezes não acompanhar o desdobramento desse parecer no tribunal. Ela sinaliza ali para uma atuação em que o procurador possa acompanhar essas ações em toda a fase recursal nos tribunais estaduais e nos tribunais superiores.